A Bíblia diz que você pode se encher do Espírito Santo. Não é uma ação do Espírito te encher. Você tem que entender que Ele... Você está me ouvindo? Nós já começamos, amém? Você tem que entender que Ele é a água, você é o recipiente. Você tem que compreender assim. E você pode ser cheio do Espírito Santo. Ordem. Estamos juntos? Então o Espírito Santo ele quer encher a sua vida. E você pode fazer algo por isso. Paulo disse em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. É um imperativo, é uma ordem. É uma ação que você precisa obedecer. Então, se a Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade, ela é. Se a Bíblia ela diz para nós aquilo que é legítimo, então nós podemos nos encher do Espírito. Amém? Uma pergunta que você precisa fazer é: por que eu não estou cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito Santo é um dever, é uma obrigação nossa. E nós precisamos fazer isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? O que nós vamos continuar falando? Sobre evangelismo. Mas deixa eu explicar para você como é que você ouve uma palavra. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Você precisa entender a essência da coisa. A essência do que está sendo dito. Eu não posso chegar aqui e falar de evangelismo como se a gente estivesse obedecendo a um tema. Nós estamos olhando a evangelização e estamos abordando todo o conteúdo, tentando mostrar a vocês tudo que é necessário para que você cumpra a sua obrigação de ir e pregar a palavra. Estamos juntos? Com isso, eu comecei a falar do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou travado numa coisa. Eu ministrei sobre ousadia. Se você pegar lá no YouTube, até o finalzinho, quando eu falo sobre ousadia, eu ia entrar na vida de Pedro. Como que o Espírito Santo, depois da vida de Pedro, como Pedro, depois da vinda do Espírito, se torna uma pessoa ousada. Eu ia mostrar a ousadia. E eu mostrei um pouco nesse sermão. Mas o que aconteceu foi que eu travei ali. E de repente eu me vi que eu tinha que falar do Espírito Santo. Que esse poder que atua sobre a tua vida e através de você para a vida de outros. Nós precisamos voltar a crer que as manifestações do Espírito elas estão presentes para o dia de hoje. E que o Espírito Santo deseja encher a nossa vida para que a gente possa ser canal de poder para a vida do outro. Amém? Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos continuar no texto de 2 Coríntios, o mesmo texto de semana passada. 2 Coríntios 3 é o mesmo texto que você leu. Nós lemos do 1 ao 6. Aliás, perdão, nós lemos do 2, 14 até o 3, 6. Agora nós vamos ler do 7 em diante, o versículo 7 em diante. Então, 2 aos Coríntios 3, verso 7. Vamos lá? Você vai ver que é uma continuidade. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, olha a pergunta, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Só perceba uma coisa, que só para você entender onde nós queremos chegar. Olha o próximo verso. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Você entendeu? Aqui em cima ele fala de ousadia novamente. Que Deus nos fale. Amém? O tema
é o ministério do Espírito. É esse o nosso tema. O que nós queremos ver através do ministério do Espírito Santo? Eu quero começar colocando para você uma coisa. O Espírito Santo, ele hoje é Deus ativo entre nós. Deus presente hoje é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós. É o nosso socorro. É aquilo que melhor aconteceu, porque ele é o sinal de que a obra está concluída. Que Jesus ele fez tudo o que precisava, que o plano do Pai de salvar a humanidade deu certo. Então o Espírito Santo pôde vir, porque a presença de Deus não podia habitar o homem. A presença de Deus não podia estar no homem. O homem não era comportável à presença de Deus. E o Espírito Santo hoje, se ele pode estar sobre nós, se ele habita em você, se ele hoje está sobre a igreja, é sinônimo de que a obra deu certo. Amém? Já era motivo para você estar radiante. Você vai ver isso comigo. Agora, vamos mergulhar, meu irmão. Eu te peço muito, mas encarecidamente. Abra teu coraçãozinho. Abra os seus olhos espirituais. Veja com clareza. Sabe por quê? Eu não estou vendo nessas mensagem de domingo. Eu não procuro mensagem para pregar. Vocês sabem disso. Eu não procuro mensagem para pregar. Eu recebi um convite para dar uma aula, para você ter noção. Uma aula sobre um assunto teológico. Aceitei. Vai ser ainda, e é um assunto muito complicado. Em momento algum eu pensei, que livros vou visitar? Eu já pensei assim, Senhor, o que nós vamos dizer? Estou esperando. Né? E aí, para você entender, eu não caço mensagem para pregar. Você não imagina teu pastor sentado numa salinha falando, o que eu vou pregar hoje? Eu não faço isso. O Espírito Santo literalmente fala, meu irmão. Eu creio. E ele tem ensinado a palavra dele para mim. E eu quero transmitir o que ele passou para mim e para você. Então, em nome de Jesus, ouça essa palavra de uma forma muito atenta, muito desejosa. Senhor, o que o Senhor está falando? Link, projete, olhar esse texto que vou te apresentar aqui de uma forma conexa, está organizado. Eu perco tempo me organizando, porque a palavra vem. A gente se organiza em como apresentar para vocês. Você está aí? Então, por favor, se você crê que o Espírito Santo é simples dessa forma que eu estou falando, se alimenta nessa noite. Não deixa passar. Não é possível. Essas palavras, elas têm sido um treinamento para a tua vida. É como se eu parasse a igreja para falar, vamos fazer uma escola de evangelismo. E aqui a gente vai abordar. Nós fizemos uma escola. Vocês lembram que estudamos nela? Sobre o Espírito Santo e os dons. Não tem como. Todo aquele que entende o evangelismo tem que ir para o Espírito. Então, nós vamos entender o ministério dele hoje. Já começa por aí. Nós estamos com um tema e com um texto que diz o seguinte, o ministério é do Espírito. Você lembra da mensagem passada? Nós vamos visitar muito aquilo que já foi dito. Sabe por quê? Paulo está aqui comparando Moisés, que é o legislador da nação de Israel. Não sei se isso já ficou claro para você, mas as leis de Deus elas não se baseavam em leis da eternidade. Elas se baseavam em leis para organizar o relacionamento entre um e o outro. Desde sempre, desde a antiga aliança, Deus falou de leis espirituais, de leis que lidavam com ele e leis que lidavam uns com os outros. Como que se organizava o casamento, como se organizava a venda e muitos outros detalhes civis foram dados por meio de Moisés. Então, Moisés é um legislador, é alguém que traz leis, que organiza leis. E ele também ensinava essa lei ao povo de Israel. Então, olha quem que Paulo está pegando como exemplo. Eu já te falei isso várias vezes nesse texto e tenho que falar novamente. Paulo está pegando o maior homem, o homem que maior, se pode dizer, de ensinamento para o povo de Israel. Esse homem não tem outro que supere. Por mais que tenha Elias como profeta e tantos outros que foram relevantes para a história de Israel, Davi como rei, Abraão como pai, mas Moisés é o homem da lei. Você já observou que a lei é chamada de lei de Moisés? Moisés ele ganhou o nome do cara da lei. Quando Jesus está no monte, vamos lembrar, quem aparece, quem se manifesta ali de forma espiritual? Elias para representar os profetas, Moisés para representar o restante, e Deus fala para os discípulos de Cristo, que eram 3 que estavam lá em cima, que é Pedro, Tiago, João, sem piada do barquinho, porque o barquinho estava no mar. E era uma subida muito alta. Então, o que acontece? Nós estamos ali
um momento onde Deus fala assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele vocês devem ouvir. Deus está transferindo para Jesus a revelação e está falando tudo. Os profetas, os ensinadores, os homens, o homem da lei, Moisés, está aqui. Agora escutem o meu filho. Agora ouçam o meu filho. Ouçam o meu filho, perdão. Então, Paulo toma Moisés para dizer: ei, Moisés era o homem da lei. Moisés era o homem que trouxe a revelação escrita. Mas agora, para comparar, em vez dele falar nós, eu e você, já que ele falou lá em cima, na mensagem passada eu abordei isso, nós fomos habilitados para sermos ministros da nova aliança. O que significa? Você recebeu no céu a autoridade para ministrar algo que não está pautado em conhecimento, não é pegar aqui e te explicar coisas. Hoje, se você estivesse ligado no Espírito Santo, se você estivesse num relacionamento com o Espírito Santo, o que vai acontecer com você hoje, nessa noite, nesse culto? Você pode sair daqui para funcionar em tudo que você vai ouvir. Ou seja, você pode pôr em prática. Essa história de não consigo pôr em prática é uma deficiência na tua salvação. Você não entende a salvação. Será que é uma mera coincidência que Paulo chama a lei de Moisés, depois ele fala que existe lei da carne, que atua nos membros, e depois lá em Romanos 8, 1 e 2, ele vai dizer a lei do Espírito. O Espírito Santo, ele foi aquele novo para trazer agora todo o ensinamento de Deus e não fazer caber na mente do homem. O Espírito de Deus agora foi dado ao homem e nós ministramos nessa aliança do Espírito, porque estamos a serviço do ministério do Espírito, o Espírito está fazendo. E o que ele está fazendo? Ele hoje pode pegar a palavra, que antes era uma teoria, que antes era conhecimento, eram leis, estava ali organizadas as regras, e agora o que ele pode fazer? Ele pode tomar todo esse contexto, toda essa coisa teórica e fazer com que isso habite dentro de você. O não adulterarás não é mais uma regra, é uma vida, é uma possibilidade de viver longe do adultério no nosso interior. Estamos juntos? Você não precisa mais descansar apenas um dia na realidade do que Deus fez. Você hoje tem paz, você hoje tem uma habitação segura, você hoje pode habitar plenamente em Deus todos os dias. Todas as leis, tudo aquilo que foi cumprido, se cumpre numa coisa. Qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se eu estou dizendo que agora a nova legislação do Espírito, aquilo que o Espírito faz, as leis que ele trouxe, a possibilidade de viver a lei que ele trouxe, se é possível, eu posso pegar esse resumo da lei, que é amar a Deus acima de tudo e amar o meu próximo como a mim mesmo, e praticar. Eu tenho o poder de amar as pessoas. Isso é que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio fazer uma obra dupla. O ministério dele, o serviço dele atua em mim e através de mim. Estamos juntos? Diga, em mim e através de mim. O que está acontecendo? Paulo tem a ousadia de falar assim, Deus fez uma outra aliança com o povo dele, com outro povo dele, com um povo mais amplo. E agora, nessa nova aliança que ele nos habilitou para sermos ministros, ele nos deu a autoridade de entrar no serviço do Espírito Santo, ele agora passa a fazer algo interessante. Ele diz, nessa nova aliança, ele compara Moisés, gente. Moisés com o Espírito. E sabe o que ele está falando? Em vez de ele virar e comparar nós a Moisés, não, ele compara Moisés ao Espírito Santo. Para te dizer uma coisa, hoje o serviço é dele. Você já entendeu isso? Você não está fazendo nada, é ele que está fazendo. Nós estamos participando, nós estamos nos colocando à disposição e falando, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo realizar? Tem alguém disponível aqui. Você está entendendo, meu irmão? Você entendeu? Você abriu a tua mente que a nova aliança não é mais um homem que traz, é o Espírito quem faz. Não é ele, lá no verso 6 que nós lemos, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Olha aí, ele diz, não é mais, é uma ministração no Espírito, por isso que Paulo falou, o meu ministério não é palavra de sabedoria humana, é demonstração de Espírito de poder. O Espírito Santo de Deus ainda é real e ainda existe, ainda está entre nós. É lamentável ter que falar sobre isso e falar assim dele. Aí ele diz, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ele não falou, nós damos vida como ministros. Ele falou, o Espírito dá vida. Meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo.
Você já entendeu a questão aqui? Eu não sei você, mas eu não consigo mais fazer igreja, eu não consigo mais continuar. É isso que nós somos parados. E o que depender de você, você vai ficar chateado de tanto ouvir a mesma coisa. Porque eu preciso fazer com que você entenda o aspecto da salvação que vem para você e através de você, para você através de você. Eu preciso que você olhe a salvação de um modo a você ser um propagador de salvação. Querido, conheça o Espírito Santo, você não vai se arrepender. É a pessoa mais poderosa que existe. Você não vai ter noção, você não tem noção do que ele pode realizar na sua vida. Você não tem noção de como é frustrante uma vida espiritual. Estamos juntos? Uma vida espiritual onde o Espírito Santo ele não está presente, não é ele o ministrador. Agora você também não tem noção de como é forte quando ele é o ministrador da tua vida, quando ele está presente, quando ele está manifesto, quando ele está trazendo a realidade do céu para a terra. Vamos olhar um pouco essa comparação. Ele falou que o ministério do Espírito não seria de maior glória. Pensa numa coisa. Lembra do ministério de Moisés? Lembra tudo que Moisés fez? Lembra quem foi Moisés? Moisés passou 40 dias mergulhado na glória de Deus. Quantos dias você já passou lá? Quantos minutos? Moisés ficou 40. Moisés falava com Deus cara a cara. Paulo pega esse cara. Alguém pode me apresentar alguém vivo ou morto depois de Jesus que tenha entrado em Deus nesse nível? Fala aí, Anselmo, alguém que Deus chamou de amigo. Falou, eu falo com Moisés cara a cara. Eu tenho intimidade com Moisés. Deus defendeu Moisés falando com ele. Eu falo como um amigo. Você está aí, meu irmão? Hein? Fala comigo. Tem alguém? Paulo pega esse homem para falar se o ministério do Espírito Santo é maior do que ele. O que o Espírito Santo faz é maior do que ele. O que o Espírito Santo traz é maior do que ele. A glória do Espírito é maior do que ele. Você tem noção que responsabilidade pesa sobre nós? Olha a realidade da vida cristã hoje. Olha a realidade da igreja. Olha a realidade não da nossa. Olha a realidade ampla. Veja tudo. Veja todos. Veja a forma como estão os casamentos, a paternidade, como está a vida financeira dos cristãos. Olha a forma como está o ministério dos cristãos. Hoje, quase que os pastores estão implorando, pelo amor de Deus, sirvam na igreja, façam alguma obrinha para Jesus. Você não precisa mudar de vida, você só precisa fazer algo. Jesus, ele quer que você realize algo para ele. Fica na porta, irmão. Fica na salinha das crianças, irmão. Fica na filmagem. Fica não sei aonde. Pelo amor de Deus, abre um grupo pequeno. Pelo amor de Deus, dê aula na escola bíblica. Não precisa nem ser espiritual, só ser intelectual. Por favor, os pastores estão desesperados por pessoas que sirvam. E a cada dia, aqueles que podem servir estão cada dia mais distantes do serviço ou vazios do espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver como é que está teu nível de fé. O único que não pode falar é Alex, que a gente teve um discipulado sobre isso e eu avisei para ele que eu ia pregar. Paga ele para você saber as cenas do próximo capítulo, irmão. Senta com ele com café, paga um cappuccino com Nutella. Quem sabe ele não te conta todo o restante que eu vou me pregar, e você não precisa vir no culto, viu? Brincadeiras à parte, deixa eu te fazer uma pergunta. Para tarefa. A gente começa aqui agora uma tarefa. A gente vai chamar pessoas, vai botar uma fila aqui, vai botar uma placa assim, distribuição de cestas básicas. Para quem você chamaria para ser a pessoa que faz essa tarefa? Da distribuição da cesta básica. Você ia pedir um cara que ora, lê Bíblia, precisa ser nesse naipe, assim, cheio do Espírito, apaixonado por Jesus, ouve o Espírito Santo, se move nos dons. É esse que você ia colocar? Não, vamos ser franco. Então, falando assim, bota os novos convertidos para eles irem ficando mais envolvidos. O bazar. Eu não, vamos supor, não é crítica à Andressa, não, muito pelo contrário, é para explicar uma coisa a vocês. A Andressa não chegou e falou assim, irmãos, tem critério. A igreja primitiva, quando ela conta a história dela, quando Lucas, o chamado historiador cristão, você vai ouvir mais para frente isso de novo, é importante você entender que ele foi considerado, apelidado como historiador, que é alguém que levantou a história, viveu a história e contou a história. Lucas também está presente em algumas histórias de Atos, não sei se você sabe disso.
Lucas, Evangelho, não. Ele não andou com Jesus, ele não foi um dos 12. Mas Lucas, Atos, é alguém contando o fato enquanto o fato acontecia. Ele viu. Opa, ele andou com Paulo. Paulo chama ele de o médico amado. Então vamos lá. Lucas, quando ele conta o que ele conta, ele não é um fofoqueiro. Ele tá revelando como era. Ele está batendo foto, ele está mostrando filmagens. Ele disse assim, teve um dia que teve um problema lá na igreja. A viúva dos gregos falaram assim, né? Quem é judeu, fecha só com as viúvas do judeu. A gente que é grega, que não somos judias, estamos sendo desprezadas. Aí os apóstolos pegam, reúnem a igreja e falam assim, gente, que divisão é essa? Vamos resolver esse trem. Me dá 7 homens. Olha a característica. Desempregados à toa, que não faz nada na igreja, porque quem faz já está ocupado. Era isso? Ele falou assim, não. Primeiro, tem que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de saber. Para entregar quem tinha. Para pegar alimento e dar na mão assim, para fazer aqui, Vai em paz, varoa. Vai em paz. Ô, dona Maria, porque tinha muito Maria, eu imagino. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, Maria do pé. Que ficou no pé. É muita Maria. Então, Dona Maria. Aí vinha, ô, Dona Maria. Maria, você, Maria. Né? Só a entonação que mudava. Várias Maria. A pergunta, por que ser cheio do Espírito Santo para fazer isso? Aqui. Qualquer incompetente, você concorda comigo? Aqui. Para não correr o risco dele dar a coisa errada, já fazia as bolsas só para ele ficar assim. Eles falam, não, tem que ser 7 homens cheios do Espírito Santo. Sabe o que me assusta? Como que se reconhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Desses 7, você sabe quem é 2? Vou dar 2 para vocês. Os 2 possíveis nomes do Filipe. Um era Filipe e outro seria Estevão. Mas Estevão tem na família. Eu quis um evangelista. Eu quis alguém que tem garra de pegar e falar. Eu queria botar o nome do menino assim. Para homenagear alguém que foi um homem de guerra. Um homem que pegou e falou. Filipe é bom. Sabe por quê? No final da vida, ele ainda soma 4 filhas que profetizam. As meninas estavam tudo na ativação, falando em nome de Cristo. Tem noção? O cara evangelizou um bocado de gente, abriu o evangelho para Samaria, foi ele que rompeu a barreira Vamos só judeu. Foi ele que rompeu essa barreira. Agora, meu irmão, presta atenção aqui. Não estamos jogando papo furado, não. Eu estou te mostrando o seguinte, 2 desses se tornaram pregadores e se moviam em sinais. E entregavam cesta básica. O que foi que nós nos perdemos, cara? Hoje em dia, para fazer isso, a gente fala assim, escolhe os à toa na igreja. Não. Chama só a gente que não é líder de grupo. Não é crítica, não. Eu estou tentando abrir sua mente. Eu estou tentando mostrar para você que a gente não vê o Espírito Santo como a fonte do ministério, como a fonte do serviço. A gente não vê o Espírito Santo como o ativador da função. A gente vê o Espírito Santo como um ser desprezível. Fica aí. Espírito Santo, de vez em quando vem no culto para dar uns tremelique em nós, sei lá o que você vai fazer. A gente não vê assim com clareza de que sem ele a igreja não poderia ativar o serviço, ela teria que ficar reclusa do serviço. Ela teria que parar sem ele. O ministério dele é maior. Então me faz pensar que se a gente for cheio do Espírito, os nossos resultados vão ser maior. A realidade vai ser maior. O Moisés, que foi um homem cheio de Deus, que ficou numa intimidade... Eu não quero desprezar, eu não quero que você entenda que Paulo desprezou, eu estou dizendo que Paulo foi muito ousado, como ele mesmo falou. Eu fui ousado. Gente, é igual se eu falasse assim, eu pegasse hoje o Po Yang-Shu e falasse assim, gente, eu sou maior do que o pastor Po Yang-Shu. Você sabe quem é? Simplesmente o cara que mais popularizou as células. Não foi ele. A célula é uma coisa muito antiga, gente. Grupos pequenos, essa coisa antiga. John Wesley fazia isso. A igreja se organizou há muito tempo atrás assim, e é uma coisa tão simples que eu nem quero entrar nisso. É isso, você fala assim, mas pô, Yang-Shu tem uma igreja que não cabe num estádio de futebol. Paulo pega um negócio... Se eu falar que eu sou maior que ele, entendeu a questão? Paulo está dizendo assim, meu irmão, vocês não entenderam que Moisés, o maior, o nosso maior, o cara que a gente cita, as leis vieram dele, nós confiamos na experiência dele com Deus, mas o Espírito Santo, movendo nesse novo tempo, é maior do que ele.
O que o Espírito Santo faz não tem proporção para medir o que Moisés podia, que o Espírito podia. Aí eu te falo, santidade tem que ser dificuldade para a gente? Transformação. Eu estou te falando que alguém foi ver o Deus com a cara brilhando, saiu com a glória de Deus no rosto. E eu estou te falando que Paulo vira e fala assim, ainda que ele provou isso, o dele era pequenininho diante do que a gente vai provar. Então, olha o comparativo, veja comigo. No verso 7, vai acompanhando aí, olha a Bíblia. Meu irmão, não fecha a Bíblia. Uma orientação que eu te dou, não fecha a Bíblia. Eu ouvi uma coisa que é muito séria. Se a igreja ela lê a Bíblia e fecha a Bíblia, significa que o pregador não prega a Bíblia. Ele prega a ideia dele. Se a gente não vai conferir, voltar ao texto, não pode fechar a Bíblia. Amém? Aprenda isso, pelo amor de Deus. Nós estamos expondo ela. Então, olha o que ela diz. Verso 7 diz assim: e se o ministério da morte, por que ele chama o ministério de Moisés do ministério da morte? É óbvio. Quantos que o ministério de Moisés matou quando a lei foi dada no Sinai? Você sabia disso? Morreram pessoas. A lei, ela trazia morte. O pecado mata e a lei acusa o pecado, não é isso? Então, traz a morte. É só isso. O ministério de Moisés não é um ministério que dá vida, é um ministério que acusa. É um ministério que diz, olha, Cadu, não adultere. Se fizer, morte. Não tem funcionalidade, é só falar não, é só tentar frear. E eu já te expliquei isso à igreja, essa função da lei, antes de Cristo, já ministrei isso para vocês, então não vamos entrar nesse quesito, senão a gente se perde. Senão o negócio só vai ficando maior. Mas por que, se ele está comparando, por que o verso 7 chama de ministério da morte, cravado com letras em pedras? Porque lá no 3, ele disse assim, vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério. Entrou o serviço do homem. Entrou o serviço do homem. Ele diz, não escrita com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ele está fazendo uma comparação, ele está falando, o ministério de Moisés vinha na pedra. Lembra? Deus escreveu na pedra. Ele está falando, a legislação, aquela realidade estava fora do homem, estava externa ao homem, e ainda representava o coração. Então, ele representava um coração endurecido, um coração de pedra. Agora, por favor, Duda, o verso 6, quando ele vai dizer o seguinte, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, vivifica. Então, ele está pegando, está falando assim, o de Moisés mata. O outro, esse ovo do Espírito dá vida. O Espírito Santo produz vida. O Espírito Santo produz vida, porque ele escreve no coração. Não está fora, está dentro. Não está na pedra, está no coração do homem. Meu irmão, como que você vai resistir Deus escrevendo dentro de você? Não, a gente tem que começar a pensar se esse ministério está ativo. Será que o Espírito Santo jubilou? Sabe que história é essa? Tem pastor que, quando chega uma idade, ele entrega o ministério para um mais jovem. Então, fala-se que essa cerimônia de jubilação. Será que o Espírito Santo jubilou, meu irmão? Ele falou, fica aí com vocês são tão inteligentes, deixa eu ir. Muitos séculos de trabalho cansado, né? Desde a eternidade passada trabalhando. Hein, irmão? Ele vivifica ou não vivifica? Ele dá vida ou não dá vida? É de maior proporção ou não é? Nós precisamos começar a entender se isso está acontecendo. Nós não estamos ministrando para o cérebro das pessoas, para o raciocínio delas, para a mente delas. Nós estamos ministrando para o coração delas. Nós estamos ministrando para que a coisa entre. Você está entendendo meu desespero com vocês agora? Eu sei disso. Eu não estudei para pregar para você. Eu sei disso de algum tempo atrás. É com esse ministério no coração, é com essa pressão na cabeça que eu venho para cá. Então, não é fácil saber o que se sabe e se cobrar do que se cobra, vendo isso tudo e pensando, chamou o ministério de Moisés de morte, falou que a nova aliança é de vida, e falou que escreve no coração de Moisés, escrevia numa pedra. Outra questão, verso 9. No verso 9, ele diz assim,
Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ele chama de ministério, morte, condenação, só coisa boa, hein? Aí ele diz, mas o ministério do Espírito torna o homem justo. Não tira do homem a condenação, põe no homem a justiça de Deus. Porque você sabe, já foi uma doutrina pregada aqui há um ano seguido a gente falou de justiça. Então, o que acontece com a justiça? É Deus pegando você, não só te absolvendo da sua culpa. Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa sobre a igreja. A igreja tem errado muito. Deus não tem problema de perdoar ninguém, gente. Deus não tem um coração duro. Perdoar para ele é assim, ó. Ele não ama, ele é amor. Você entendeu já essa questão? Ele se define por amor. Deus tem capacidade de perdoar. A questão é, ele não queria te perdoar, ele queria mudar você. Ele queria transformar a sua vida. Ele queria pegar aquilo que é condenável em você e tornar noutra coisa. Fala para mim que está entrando no teu coraçãozinho esse perdão de Deus agora. De fato, meu irmão, recebe a absolvição daquilo que você fez. Recebe a limpeza, a purificação, pelo amor de Deus. E agora, de uma vez por todas, saiba que a justiça de Deus, essa doutrina é, Deus não só pegou a sua culpa e tratou, Deus tratou você por dentro, porque o que te faz ser culpado é o pecado que você volta nele, volta e meia. É isso que Deus quer fazer, Ele quer libertar você desse domínio do pecado. Ele não quer pegar você e falar para você, não, eu estou fazendo vista grossa a partir de agora, porque Jesus veio, eu vou fazer vista grossa. Ou como algumas pessoas supõem, tipo, que o sangue de Jesus cobriu. Cobriu, mas o Espírito veio habitar para dar algo novo. Meu irmão, a gente não pode ceder para essa pressão que estão fazendo para esse evangelho terapêutico que a gente melhora aos poucos. Nós precisamos questionar aonde está o ministério que, em vez de condenar, dá justiça. Os cristãos estão injustos. Os cristãos estão praticando a impiedade. Como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos ceder para isso? Nós vamos ceder para uma vida porca, santidade baixa, custo para a santidade, explicar para as pessoas o que é, o que não é pecado, a gente vai fazer lista mesmo de pecado? O pecado às vezes é algo tão sutil que nem cabe numa lista. Paulo falou aí, coisas que nem devem se nomear entre os santos. Depois de citar a carnalidade por lista, ele fala assim, tem coisas aqui que nem deve botar no nome, nem aqui deveria caber. Cá para nós, o que mais me empolga disso tudo, isso aqui já é vida e morte, já me empolga. Já me empolga saber que ele não me condena, ele me justifica. Já me empolga, te empolga também? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou, você está livre. Pelo amor de Deus, seja livre do pecado. Agora a pergunta que não quer calar é, você percebeu uma coisa? Ele chega, agora a linguagem vai ficar um pouco antiética. Ele fala assim, Moisés colocava um véu porque o negocinho dele passava. O brilho que ele obtinha em Deus passava. Aí ele vira e faz a comparação. Olha aí no telão. 11. Por quê? Se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Você já entendeu a comparação aqui? Você entendeu que ele falou assim, um passa, o outro continua. Eu estou falando que a mudança que você experimentar, você vai poder manter. Gente, parece muito com a realidade da igreja, não parece? É tudo isso. É igual eu falei, não se espanta não, que isso aí é o que você já vive. É o evangelho. Eu só estou mostrando aqui. Eu não estou trazendo nada para o texto, está lá nele. Não sei se você notou. Então, olha isso. Ele está falando, a glória que brilhou no rosto do homem que trouxe isso, ela passava. A do Espírito será maior. Nós não vamos alcançar o texto. O verso 18, você lembra como é que ele é? E todos nós, olha que desaforo, com o rosto descoberto. Você entendeu agora o lance do rosto descoberto? Ele falou assim, não precisa ter medo, porque não passa. Não precisa esconder, porque não passa.
tem que ter ousadia no falar. Paulo está falando, eu estou sendo ousado, eu estou falando o seguinte, o que Moisés teve, passa. O que nós vamos ter não passa. Com o rosto descoberto, o que a gente faz? Contempla a glória que vem do Senhor e somos transformados. Ele está falando, a glória que vem me torna a glória que eu vejo. Não brilha em mim. Não é uma luz que reluz por um tempo. É uma coisa que me faz aquilo. A glória de Deus me faz, de glória em glória, na sua imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que Paulo acaba de afirmar que a glória de Moisés passava, mas a glória do Espírito, do ministério do Espírito, fica permanente em nós, porque nos torna aquilo que ele nos mostra? Moisés só chegou lá, pum, levou como um espelho, desceu, só que daqui a pouco começou a passar. Aí ele jogou um véu. Até a próxima vez que ele entrava para orar, dava uma renovadinha na glória, no brilho, aí ele botava o véu de novo para sair, para falar com a galera. Aí eu voltava, ficou nisso até passar. A pergunta que não quer calar é, você entendeu o que está aqui? Você entendeu que a glória do Espírito Santo sobre a tua vida não pode ser passageira, não pode ser temporária? Não é, meu irmão, uma coisa que você fica ali, não é um efeito pós-culto, tem que ser um negócio que muda você, tem que ser um negócio que gruda em você, tem que ser um negócio que modela você. Transforme, pega e te dá outra forma. Cara, é isso que a gente está chamado para representar. É isso que ele nos habilitou para ser, ministro disso. A gente tem que falar para as pessoas isso. E não pense que eu estou sendo ousado para falar as coisas que eu estou... Eu não estou sendo, é o texto que é. O pastor mais frouxo que pregar esse texto, ele vai ter que olhar para os pecados dele, se ele estiver em pecado, ele vai ter que se desesperar. O cara mais frouxo, mais porco com a sua vida cristã, se ele abrir esse texto, ele vai se deparar, se ele tiver verdade no coração, ele vai se deparar com uma realidade que poucos querem falar, gente, de vencer pecado. E lá as pessoas querem entrar dentro de igreja para crescer em Deus, para mudar de vida. As pessoas querem entrar dentro de igreja para alcançar uma bênção, como se Deus fosse isso. Gente, Deus não é isso. O diabo está por trás de muitos poderes manifestos de Deus aí que o pessoal anda falando. Deus está muito importando. A agenda de Deus é o tempo todo redenção. Deus só está pensando no próximo que Ele vai salvar. Deus só está pensando na atividade da igreja para salvar pessoas. Deus só está pensando nisso. Deus não está com a mente dele presa, fixada em algum tipo de eu tenho que demonstrar. Deus não é assim, eu tenho que demonstrar meu poder, eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu sou. Não, Ele está ali o tempo todo falando, eu quero eles para mim, eu quero mostrar meu poder neles. Deus quer revelar o poder dele em você. Ele quer esse espírito que mora em você. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Falando do ministério do Espírito Santo. Gente, isso aqui me enche de uma forma, você não tem noção. Gente, eu amo falar sobre o Espírito Santo. Toda vez que eu começo uma série sobre o Espírito Santo, às vezes eu paro porque eu tenho que falar outra coisa. Eu sinto, porque eu não quero parar. De coração. Tem tanta coisa para falar a respeito dele. Você sabe o que está escrito lá nessa carta de Coríntios, lá no finalzinho? Sabe como Paulo fecha isso? 13:13 de 2 Coríntios. Paulo traz algo muito interessante. Ele diz assim, presta atenção nisso aí. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Você já falou isso? Você falou assim, pastor, já ouvi. Tem um pastor de um lugar que eu ia que falava assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Não tem problema não, gente. Mas, pastor, o senhor não fala isso no final do culto. Seja mais prático. Seja mais prático. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre esse texto. Você percebeu que ele falou assim, a graça, ele não cita a graça de Deus, o amor de Jesus. Não, ele cita coisas específicas. Aí ele vai dizer, a graça de Jesus, porque quem trouxe a graça? Jesus. Jesus tornou possível o que Deus quer fazer, que é o favor. Graça é favor. Esse favor que Deus faz por você, algo que você não podia realizar, Ele realizou. Isso tudo baseado no amor. O exemplo do amor não foi dado ao Espírito. Ainda que o Espírito é a forma como Deus derrama amor em nós. Só para você ver, estou citando a Bíblia, tá, gente? Não se impressiona com as minhas palavras, não, que é tudo a Bíblia agora. É só a Bíblia não citada. Eu estou citando Romanos 5.
sem falar e abrir o texto de Romanos 5,5 e ler com você. Porque o Espírito Santo está derramado no nosso coração, então o amor de Deus veio, beleza. Só que quando ele vai falar com o Espírito Santo, ele fala assim, comunhão. A palavra aí é isso mesmo. Um espírito de comunhão é um espírito de interação, é um espírito de dar e receber, é um espírito de envolvimento. Comungar é se envolver. Por isso que eu já disse para vocês há muito tempo atrás, arrumei problema quando eu preguei isso aqui, que alguma das nossas coisas não é comunhão. Então, presta atenção numa coisa aqui. Por que o Espírito Santo foi dado? Ele está citando a obra e ele está falando, fiquem com a obra. É quase isso. O desejo de Paulo é, fiquem na obra. O que é a obra? A graça de Jesus, o amor de Deus e a maior revelação que agora dada ao Espírito é comunhão. Gente, se o Espírito Santo não é para ser experimentado, ele não vem. Se o Espírito Santo ele não está na tua vida para você interagir com ele, ele não está. Se você não gosta de buscar Deus, você não precisa dele. Não, pastor, eu queria ver se é de verdade mesmo, eu queria ficar tortinho igual os irmãos que ficam assim. Vai ficar não, irmão. Ele não é espírito de palhaço, não é espetáculo, não é para você se tornar o crente poderoso, o revelador da sua rua, o irmão do coque. Agora os homens também usam cabelo grande. Então, não é para isso. Ele é o espírito de comunhão. Uma palavra só de João, dada ao Espírito Santo. João, ele chamou o Espírito Santo de Paracletos. Você sabe o que é isso? Convocado para ajudar. É assim, ó. Alex, me ajuda a pegar isso aqui. O Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que ele foi chamado para ajudar. Ele está presente onde tem necessidade, ele está presente onde alguém quer ele. Meu irmão, preste atenção. Pelo amor de Deus, você não está... Acho que eu já comecei um chamego aqui, o negócio aqui está ficando quente. É relacionamento. Você começa a falar, você começa a entender. Por que ele vai vir para um lugar onde ele não é a necessidade? Por que ele vai vir para um lugar onde ele não é querido, ele não é desejado, ele não é invocado, ele não é o único? Por que nós o desprezamos, pensando, se eu chamar você falando assim, cara, vamos fazer uma ação evangelística lá no... Você vai falar, não, a gente tem que se preparar. Pô, não, dá um ano de jejum e oração aí, eu entro. Aí se eu virar para você e falar assim, vamos entregar a cesta básica. Meu irmão, tu vem para a igreja sem orar. A igreja primitiva fala assim, levanta só gente com cheia do Espírito Santo, não deixa ninguém vazio que não. Para limpar a igreja, quem que a gente põe? Você está entendendo? Eu acho que a gente tem que começar a jogar limpo. Ele não é tão querido assim. A gente quer a graça de Jesus, o amor de Deus, a gente quer, mas comunhão com ele? Não. Eu quero graça. Eu quero essa mudança aí que você está falando aí, eu não creio muito não, mas eu quero, vai lá, se é real, então vem. A Bíblia diz que quando Jesus foi pedido um sinal do céu, ele falou assim, nada, eu vou ficar no ventre da baleia igual Jonas, e depois eu vou ressuscitar. Vou destruir esse templo, depois eu vou reconstruir. Todas as vezes que pediram um sinal, ele não fez. Eu estou lendo o Novo Testamento, estou em Mateus, aí estava lá em Mateus 16, e Jesus fala isso. Não vou dar nenhum sinal para vocês. Vocês pedem sinal, não vai ter sinal. Vocês discernem até o sinal do tempo. Você sabe até se vai chover amanhã. Quer dizer que você não sabe discernir o sinal de Deus. Não vai ter sinal nenhum. Jesus, tá, gente? Ele nunca foi desafiado e praticou. Mostra-nos alguma coisa. Com qual autoridade tu faz essa? Não, vou pedir para vocês me responderem. Aí eu respondo com qual autoridade eu faço. Com qual autoridade João Batista é batizado? Os sacerdotes falam, se a gente falar que era de Deus, eles vão perguntar, por que você não batizou? E se falar que era do homem, o pessoal que for batizado, olha só, o pessoal batizado ia lixar eles. Então, aí entra uma questão, meu irmão, pelo amor de Deus, olha para esse texto, olha para essa condição e se responda, o Espírito Santo é ou não é necessário para a tua vida? Jesus, ele não parou. O seu ministério ele não andou displicente, não. Ele só saiu depois que ele passou do batismo e ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre ele. A igreja só nasce depois do Espírito. A gente vai falar sobre tudo isso, mas pelo amor de Deus, será que alguém está me ouvindo para a gente entender o seguinte? Sem ele é loucura a gente falar que a gente quer levar o evangelho adiante.
Tem muita gente levando o evangelho. O homem não é só espírito, o homem também é alma. Então tem muita coisa que é manipulação, gente. É o homem aprendendo a mandar, é o homem aprendendo a manipular. Tem os seus macetes. Tem as suas condições que, infelizmente, os homens estão cumprindo, estão vendendo e estão comprando. Agora, eu ainda creio nesse espírito. Gente, eu vou morrer se eu não ver a igreja mover canto para canto algum. Não sei se na minha geração isso vai acontecer, mas que a minha voz fique na tua cabeça. Sei lá, que isso, lá no YouTube, lá na frente. Eu não consigo ficar bem. A igreja podia estar abarrotada de gente olhando para a gente na janela. Igual a santa inauguração, né? Porque veio gente de fora, claro. Tinha gente na janela, coisa gostosa. Entupida, ninguém não tinha como, porque era também pequenininho. Podia ser assim, podia estar assim. Eu ia estar continuando nesse mesmo discurso, porque eu não quero. Eu quero o poder de Deus. Eu quero ver o poder de Deus. Eu tenho falado para Deus que eu estou desesperado. Sério, irmão. O que a gente conversa nas pinturas? Pergunta a eles. Roda, roda, roda. Poder de Deus. O menino veio para um discipulado perguntar uma outra coisa. Eu falei, cara, eu vou te falar do Espírito Santo. Eu estou tentando te mostrar. Não é mentira. Eu não estou aqui para pregar para você. Eu não estou aqui para fazer o personagem do pregador. Eu estou aqui para dizer o seguinte, meu irmão. Ou você vai para esse Espírito e começa a manifestar aquilo que ele pode, começa a trazer à realidade o que ele pode, ou você vai ser um crente frustrado. Porque o Evangelho sem o Espírito Santo é nada. Como é que eu vivo a graça do Espírito, a graça de Jesus? Porque o Espírito é o Espírito da graça. Você sabia disso? Ele é chamado de Espírito da graça. Em Romanos 5,5, já citei para você, ele é chamado de o Espírito pelo qual Deus derramou seu amor no nosso coração. Como é que nós vamos desfrutar se é Ele que traz a conexão? Se é Ele que traz a conexão com o céu, é o Espírito que transmite, é Ele que é o Espírito da comunhão. Eu tenho muita coisa para te mostrar, mas o tempo não permite. Nós vamos ver isso. Ele é o Espírito da comunhão. Se Ele é o Espírito da comunhão, se Ele é o Espírito da conexão, se é Ele que nos liga a Deus, se é Ele que dá o ligamento, se é Ele que pega e fala assim, tá, tem um amor para você e tem uma graça para transformar a sua vida, mas vem aqui que eu vou te mostrar o caminho de interagir. Você já teve a sensação que alguém não queria você, queria as coisas que você tem? Já se relacionou com alguém assim? Eu já, cara. A sensação é horrível. Ih, pastor, gente, as pessoas elas se perdem muito por poder. Quando você não entende que o ministério é serviço, é braço, é fazer. Quando você entende que o ministério é aparecer, isso fica complicado. Aí as pessoas se aproximam e você sente assim, cara, tu é descartável. Tu sente que a pessoa está se relacionando com você, mas ela não quer nada contigo. Gente, se nós que somos maus, palavra de Jesus, né? Se nós que somos maus, nos sentimos mal de sermos usados, ainda que talvez a gente queira a companhia de alguém. Eu gosto do Anselmo, o Anselmo gosta de mim, nessa relação aqui a gente usa um ao outro, a gente não tem amizade, a gente não tem desejo da amizade um do outro, a gente tem uso. Um está usando o outro. Cara, é horrível. Se a gente se sente mal com isso, imagina você falando para Deus, eu quero teu amor, eu quero a tua graça, e Deus falando para você assim, mas eu te dei tem uma terceira pessoa, um terceiro entendimento a meu respeito, tem uma parte de mim que vai em você para te ligar tudo isso aqui. Assim, não. Quero nada com relacionamento, não. Eu só quero desfrute. Eu quero que o Senhor abençoe meu trabalho, minha família. A gente está assim. A gente está assim. Eu quero que Deus me dê. O que Ele pode fazer por mim, pastor? Não. Eu vou me converter. Se ele me der um emprego, caraca, eu estou no maior desespero. Se ele me der um emprego, eu vou me converter, pastor. Vai não, irmão. Vai nada. Você já ganhou algo de alguém e, de repente, te deu uma amnésia de que você ganhou e você simplesmente ficou nem ligando para aquela pessoa? Um dia você falou, cara, eu dou minha vida para você. Tu é meu dono. Cara, tu fez isso por mim. Pô, juro a minha vida que eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu já ouvi isso várias vezes aqui na igreja. Pastor, se o senhor for embora,
eu vou junto. Ah, mas era se eu fosse, né? Porque a pessoa foi, eu não vou junto. Mas muitas, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Então, meu irmão, presta atenção. Jesus vai abrir uma porta de emprego, de liderança para você. Vai mandar, ó, vai ser chefe. E você vai deixar Jesus. E regeneração não tem nada a ver com Deus favorecer você. Você precisa de mudança, transformação. Você precisa ser transformado. Lida com as coisas depois. Deixe Jesus organizar a sua vida. Tem tanto crente que não estava pronto para trabalho, entrou dentro de trabalho e envergonhou o evangelho. Aí eu fico me perguntando, ganhou dinheiro e atrapalhou a fé dos outros. Será que Deus lucrou com isso? Ah, pastor, mas a pessoa tem que pagar a conta. Pensasse nisso antes de ser incompetente como pessoa. Muda primeiro, depois começa a lidar com as outras coisas. Quer mudar casamento? Não, meu casamento tem que mudar, pastor, eu preciso de mudança. Ah, o meu filho precisa de mudança. Tudo precisa de mudança, meu Deus do céu. Está tudo desalinhado, mas você não entende que o desalinhamento não aconteceu na eternidade, não aconteceu quando Deus criou o homem. Aconteceu quando o pecado entrou. Aí você não quer comunhão. Só que o Espírito que foi te dado é só para comunhão. Deus pegou, te deu um telefone e falou assim, usa quando você quiser contato. Aí você fala assim, não, sem interação. De longe, estou precisando da graça aí porque, sei lá, estou andando meio estranho, preciso de calmaria para o meu coração, preciso de paz. Aí ele falou, não, bom ânimo, você vai ficar aflito, mas comigo. A frase pentecostal que eu mais falo ultimamente. Deus não tira a gente da cova, Ele livra a gente dentro da cova. Ele não livra a gente da fornalha, Ele livra a gente dentro da fornalha. Ele entra na situação. Quando você passar pelo fogo, Ele não te queimará. Ué, mas por que tem que passar pelo fogo? Tem que passar, irmão. Ele não priva. Privação é para infantis. Tem gente que vai falar assim agora, quero maturidade não. Deus me livre de ter maturidade. O povo de Israel não podia ir para o caminho mais curto. Eles deram uma volta. Muito engraçado. Se você vê o mapa, tu fala assim, caramba. Tu imagina a gasolina hoje, aí você se perdendo, aí tu fala assim, caraca, cara, tava pertinho. Vou seguir o GPS, recalculando a rota. Eu me dei uma volta, pastor, e gastei gasolina beça. Ei, o povo de Israel estava perto. A Bíblia diz assim, para que eles não olhassem a guerra e voltassem atrás, Deus levou eles pelo caminho mais longo. Eles não tinham habilidades, não tinham maturidade para lidar com o enfrentamento que viria, para eles entrarem de uma forma mais curta. Então, às vezes, as coisas que você precisa fazer, aquilo que você precisa ser na vida, está ali. Depois ficou um papo coach agora. Está ali, pertinho de você. Está ali, ó. Só que tu não pode. Se tu entra nisso, você não está pronto para a guerra. Então, meu irmão, presta atenção. Pastor, comecei a ver que Deus não me priva mais, não. Deus me joga aos leões. Bem-vindo! Isso é faculdade, irmão. Você vai ser uma pessoa excelente. Daqui a algum tempo, eu vou te encontrar, porque a Bíblia diz, depois que você sofrer, é isso. Vamos ler a Bíblia? Primeira carta de Pedro 5, é o 10. Você quer a graça de Deus? E o Deus de toda a graça, aí, olha o que ele vai fazer. Que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois, isso não é texto isolado, porque no capítulo 1 dessa carta, ele fala também isso. Que só depois. Depois de quê? Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Agora era a hora que você dava glória. Você entendeu? Só depois. Ué, esse Deus aí, não, ele não é revelado nas igrejas, não. É o Deus que antes da prova, ele nos livra da prova. Livrai-me do mal. Ele fala sim, mas passando por ele. Sinta o mal. Esteja presente no momento do mal. Sofra danos, mas o que eu preciso guardar, eu vou estar guardando. Pode, Satanás. Toca nisso, toca naquilo, mas não toca no Jó porque ele é meu. Gente, cadê esse Deus? Eu estou com saudade é desse. Que fala comigo assim, estou aqui.
que recebe um homem em pé. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que Estevão viu Jesus em pé no trono. O trono é para sentar. Cara, isso é muito lindo. Eu imagino que alguma coisa aconteceu, né? Por que o rei estava em pé? Mas ele viu o céu aberto. Quando ele viu, ele falou assim, perdoa eles. Pode vir, pedrinha. Todo mundo tacando as pedras e falando, perdoa. Gente, era para sentir uma ira desgraçada, sim ou não? As pessoas estão te matando e você contando para elas o que salvaria a vida delas. Você imagina que todos vocês aqui agora começam a tacar pedra. Eu estou aqui só para ministrar para a sua vida, para salvar você. Aí, olha o que está acontecendo. O Deus que salva depois. Essa palavra está servindo para alguém que eu não sinto de me esquivar dela, mas eu tenho que voltar a um ponto. O Espírito é um espírito de comunhão. O Espírito é um espírito de comunhão. Se você não quer ele, não adianta, meu irmão, tu não vai virar o crente Street Fighter. Como é isso, pastor? Hadouken. Você tá querendo soltar poder, cara. Tá viajando. Tá querendo soltar poder, tá querendo mandar mortal, tá querendo... Não, o Espírito Santo é um ser, gente, é uma pessoa. Você está entendendo a questão aqui? Começa a interagir com ele. Está aí dentro. Tem muita coisa para falar, não dá tempo. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, para uma semana onde você vai jejuar. Você vai procurar o Espírito Santo. Vai falar, Espírito Santo, eu abro mão da minha televisão, do meu WhatsApp. Eu abro mão do que for. Eu só preciso de você. Já que você foi me dado para interagir com Deus, vamos lá, estou me chegando. Lembra do começo. Você que se enche, não é ele que te enche. Se o verbo fosse imperativo ao Espírito, era ele que devia de cumprir. Espírito, enche o povo. Aí é o Espírito que tem que cumprir. Mas o verbo é enchei-vos, você se enche.